Aleluia. Pega a sua Bíblia, levanta o mais alto se puder. Diga, esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Ela sempre me conduz em triunfo. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou com expectativa, queridos, no que Deus vai estar fazendo hoje. Sabe, esse assunto de fé é um assunto central nas Escrituras, porque nós nos relacionamos com Deus através da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito em Hebreus 11:6 que sem fé não há como o homem agradar a Deus. E a única coisa que importa aqui na terra é nós agradarmos ao Senhor. Então, fé é um assunto central. Sem fé, nós não conseguimos receber a coisa mais importante que nós podemos receber aqui na terra, que é a salvação. Então, o que adiantaria o homem viver a vida inteira e, no final, perder a sua salvação? Seria horrível. Já pensou se alguém enviasse você para Natal e o seu objetivo de ir para Natal era pegar um recurso que daria para você viver o resto da vida inteira? Imagina, pergunta aí, alguém pensa, ei, se ligasse para você agora, dizendo que em Natal tem um recurso que você pode pegar e será suficiente para o resto da sua vida. Você ficaria feliz? Você iria para Natal? Aí imagina que você fosse para Natal, se chegasse lá e encontrasse algumas pessoas, alguns amigos, e quem mandou você para ir para lá, mandou um dinheirinho também, você visse algumas coisas legais, você se divertisse bastante no Natal e voltasse para Mossoró sem esse recurso. Não seria uma grande tristeza? Sem haver uma segunda opção de voltar lá para pegar? Sabe, amados, Deus nos enviou aqui para a terra só para pegar esse recurso. Nossa estadia aqui na terra, o propósito maior é pegar o recurso que vai garantir toda a nossa eternidade. E esse recurso se chama salvação. E a senha para receber a salvação é fé. É pela fé que nós recebemos a salvação. Pela fé na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, algumas pessoas passam pela terra, se divertem com algumas coisas e esquecem do principal, que é a sua salvação. Isso não quer dizer que se você fosse para Natal, você não poderia se divertir um pouco lá, ir para a praia, ir em algum restaurante, ir lá no Midway Mall, comprar algumas roupas, visitar alguns amigos. Tudo isso você poderia fazer, mas o que você não poderia perder era o seu foco de receber o recurso para o resto da sua vida inteira. Diga para alguém perto de você, diga, ei, enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter a oportunidade de se divertir, você vai ter a oportunidade de se relacionar com gente boa, mas não esqueça do principal, a sua salvação. Aleluia. Então nós vamos falar sobre o assunto, queridos, que é o assunto central para recebermos a salvação eterna. E eu gostaria que você fosse comigo lá para o livro de Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Se você achou, diga amém. Romanos, capítulo 10, no versículo 8, está escrito, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Pega a sua Bíblia e diga, esta é a palavra da fé. Aleluia. Então a Bíblia, queridos, ela é a palavra da fé. E nós vamos aprender aqui, ou relembrar o que é fé. E todas as vezes que você aprender o que é fé, você precisa entender que quando você lê a palavra de Deus, você só vai conseguir ter acesso às promessas, o que Deus fala na sua palavra pela fé. Porque ela é a palavra da fé. No livro de Isaías, capítulo 53, pode marcar Romanos, onde está capítulo 10, mas vamos lá para Isaías, capítulo 53.
Versículo 1 está escrito: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha só, quem creu em quê? Na pregação. Quem creu na pregação? A pregação, ela precisa ser ouvida, mas ela também precisa ser crida. Nós precisamos crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é digna de admiração. Sabia que as pessoas que não são crentes, se for uma pessoa culta, uma pessoa intelectual, vai admirar a palavra, porque a Bíblia é um documento histórico. A Bíblia é o livro mais vendido de todo mundo. A Bíblia é o documento mais precioso de todo mundo, para quem é crente e para quem não é crente também. Só uma pessoa sem nenhum tipo de conhecimento, ou uma pessoa muito fraca em termos de raciocínio, intelectualmente, vai desprezar a Bíblia. Se você vê alguém que se passa por intelectual desprezando a Bíblia, essa pessoa nem sabe o que está falando, porque a Bíblia é simplesmente o documento histórico mais importante. A Bíblia, ela determinou, por exemplo, a imprensa. A imprensa nasceu praticamente por causa da Bíblia. Primeiro documento impresso. Então, a Bíblia é maravilhosa. Agora, como livro, ela já é muito importante e muitas pessoas leem a Bíblia para saber o que está escrito, como forma de cultura, como forma de curiosidade, para saber o que está escrito. Mas nós que cremos no Senhor, nós lemos a Bíblia não só para saber o que está escrito, não só para admirar, não só para embelezar, não só para poder ter argumentos. Nós lemos a Bíblia para crermos na Bíblia. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Como Isaías falou, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando nós cremos na palavra, nós vamos poder receber o que a palavra de Deus diz. Então isso é muito importante, queridos, crermos na palavra, a palavra da fé. Em versículo 9, voltando para Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Diga, a fé é do coração. Com o coração se crê. Aleluia. Com a mente você pode até procurar entender as coisas desse mundo. A mente é uma ferramenta que Deus nos deu para entender muitas coisas desse mundo. Ok? Mas a fé Deus nos deu para crer nas coisas que a nossa mente não consegue entender. Por exemplo, nossa mente não consegue entender Deus. Você não consegue entender Deus. Não tem como o homem entender. Nós conseguimos compreender algumas características, algumas coisas de Deus. Mas Deus, na sua plenitude, nossa mente, ela é limitada para compreendê-lo. Mas o nosso coração pode crer na totalidade do Senhor. Então você pode aprofundar a fé no seu coração. A fé, ela pode crescer e ela nunca vai ficar travada. A sua mente, às vezes, ela buga. Você está ensinando, hoje mesmo eu estava dando uma aula, hoje eu dei 4 aulas de cálculo diferencial, e eu estava dando uma aula sobre regra da cadeia, e eu comecei lá a definir o que é a regra da cadeia, o teorema da regra da cadeia. Vou só enunciar para vocês. O teorema da regra da cadeia é assim: sejam f e g funções tais que a função composta de f e g está definida. Isto é, a imagem de g está contida no domínio de f. Se g é uma função derivável em x, ou seja, o limite de g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende a zero, existe e é único. E f é uma função derivável em g de x, isto é, o limite de f aplicado em g de x mais h menos f aplicado em g de x sobre h, quando h tende a zero, existe, é finito. Então, a composta de f com g
também é derivável em x e vale a fórmula derivada de f aplicada em g de x é igual a derivada de f aplicada em g de x vezes a derivada de g em x. Isso é só o enunciado do teorema da regra da cadeia. Eu nem comecei a aplicar, nem a explicar a regra da cadeia. E quando eu enunciei lá no quadro e comecei a explicar, eu vi que do meio para o fim, a mente de alguns alunos bugou ali. Não conseguiu entender. E eu tive que parar e dizer, tenha calma, daqui para o final do curso vocês vão entender. E a gente continuou fazendo exemplos mais simples para eles tentarem entender coisas simples, coisas que a gente consegue compreender facilmente com a razão e a lógica. A nossa mente é essa ferramenta para compreender conceitos naturais. Agora, o nosso coração, queridos, é a ferramenta que Deus nos deu, é a parte de Deus em nós, é a própria essência de Deus em nós. Deus soprou no homem o seu espírito, que é o seu coração. E é nele que reside a fé genuína, a fé que recebe de Deus, a fé que nos capacita a se relacionar com Deus e com a sua palavra. Aleluia. Então ele fala aqui, porque com o coração se crê para a justiça, para receber a justificação. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, diga crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão um Deus se não creram neste Deus? Como invocarão a palavra de Deus se não creram na palavra de Deus? Como invocarão as promessas de Deus se não creram nas promessas de Deus? Sabe, amados, como invocarão aqueles em que não creram não é só para Deus, não. É para Deus e para tudo o que Deus falou que nós podemos invocar da parte dele. Aleluia. Então a fé, ela é fundamental para um relacionamento completo com o Senhor e com a sua palavra. Diga fé em Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Como invocarão aquele em que não creram? Como crerão? De quem nada ouviram. Aleluia. Diga, eu não posso invocar o que eu não creio. E alguém que eu não creio. Agora diga, eu não posso crer se eu não ouvir. Como crerão naquele, ou seja, em Deus, naquele de quem nada ouviram? Como crerão em um Deus se não ouviram falar deste Deus? Como crerão no Rema se não ouviram falar do Rema? Como crerão na Igreja Verbo da Vida se nem ouviram falar da Igreja Verbo da Vida? Ou se ouviram apenas superficialmente? Sabe, queridos? E como ouvirão se não há quem pregue? Diga, fé é do coração. Fé tem voz. E fé é recebida pelo ouvido. Aleluia. A gente poderia dizer que fé tem coração, língua e ouvido. Aleluia. Isso é superficialmente. Ou seja, queridos, a fé vem pelo ouvir. No versículo 17 está escrito. Vamos ver o versículo 16 mais uma vez. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Diga, a fé vem pela pregação. Agora, tem uma chave tão preciosa nesse versículo 16. Olha só o que diz o versículo 16, o anterior. Pode colocar, por gentileza? Mas nem todos obedecem ao evangelho. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Parece que não tem muita relação uma coisa com a outra. Nem todos obedecem ao evangelho.
Porque Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Sabia que a sua obediência está diretamente relacionada ao seu nível de fé? A sua obediência ao Evangelho está relacionada ao seu nível de fé, de você crer no que Deus falou ao seu respeito e estar plenamente convicto. Existe algo muito parecido com fé, mas não é fé. É o que eu chamo de fé fake. Fé fake. Existem outros nomes técnicos para isso, o irmão Rega chama de assentimento mental. É você ter aquela informação na sua mente, e na sua mente ela acredita que é verdade, mas ela não age à altura do que ela já concebeu. De tanto ouvir aquela informação, ela já consegue compreender. Por exemplo, o que diz lá no livro de Salmos 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus da minha provisão. Sabe, queridos, a maioria dos crentes, eles conseguem recitar esse versículo. Até quem não é crente diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Enquanto você só sabe o que está escrito, mas quando chega a pressão, você fica preocupado, com medo, ansioso, não consegue dormir por causa das contas, não é fé, é uma fé fake. É só saber na cabeça, na mente, mas não está no seu coração. Porque se tiver no seu coração, você sabe que tem um pastor que vai pagar suas contas. Você sabe que tem um Deus sobre a sua vida que não vai deixar as coisas faltar. Você sabe porque você está plenamente convicto. Não tem espaço para dúvida. E se não tem espaço para dúvida, não tem espaço para medo. Aleluia. Agora, existem níveis de fé. A fé, ela cresce. Essa palavra fé, a definição de fé, não, eu falei para vocês a definição, o enunciado da regra da cadeia aqui, mas ainda não falei a definição de fé, né? Eu quero ir com vocês lá para Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Aqui tem a definição de fé. Sabe, queridos, eu gosto de matemática, tenho um livro de matemática, já li tantos livros de matemática, já escrevi livros de matemática, mas eu prefiro a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. O que Deus falou, Ele se compromete para cumprir na sua palavra. Sabe, a palavra de Deus já me tirou de tantos apuros. A palavra de Deus já me fez dormir em paz e tranquilo. Aleluia. Um dia eu cheguei para uma pessoa que estava debaixo de um nível, o maior nível de pressão que eu já aconselhei. Essa pessoa, nunca aconselhei uma pessoa em um nível de pressão maior do que o que ela estava enfrentando. Ela estava enfrentando muitos tipos de problemas, inclusive com altos níveis de demônios. E eu percebi o espírito de medo tentando oprimir. E eu cheguei para essa pessoa e eu falei para ele: rapaz, qual seria a pior coisa que poderia acontecer na sua vida? Qual seria a pior coisa que poderia acontecer na sua vida? Aí parou um pouquinho. Ele disse: morrer. Eu disse: isso é um problema? Se a sua cabeça ainda está bugando, é porque você ainda não está plenamente convicto da sua salvação. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer na vida de um crente? Talvez alguém pense: morrer. Mas morrer é promoção para o crente. Sabe que isso aí quebrou? Eu percebi na hora, queridos, aquela opressão não tendo mais espaço na vida daquele homem. Porque se a pior coisa que poderia acontecer na vida dele seria promover um encontro dele com o seu Senhor, o que é que ele vai temer mais nessa vida? De que temerei? A que temerei? Eu não estou profetizando que você vai morrer não, viu, Nanto? Eu só estou dizendo, queridos, que quanto mais você aumentar o seu relacionamento com o Senhor,
Quanto mais você estiver plenamente convicto de quem Deus é, das promessas de Deus para a sua vida, mais você vai se relacionar com o Senhor, e aquilo que os homens mais temem nesse mundo, para você não será nada. E por outro lado também, aquilo que os homens mais amam nesse mundo, que é o dinheiro e as coisas, o poder desse mundo, para você também não vai valer muito. Você verá essas coisas apenas como uma ferramenta útil para promover a vontade de Deus aqui na terra. Diga, Deus é bom. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é, diga fé é. Diga fé não vai ser, fé não foi, fé é. Fé no presente. Aleluia. Ora, a fé é a certeza, diga fé é certeza. Fé não é dúvida, fé não é eu acho. Ah, eu acho que deveria ser assim. Eu acho é dúvida. Fé é eu estou certo. Eu creio, é assim porque está escrito assim. Está escrito, eu creio, ponto final. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a fé, ela é a certeza daquilo que nós estamos crendo, queridos. A certeza das coisas que ainda não aparecem. Não aparecem aonde? No mundo visível, naturalmente. Mas essas coisas já existem no mundo espiritual. No reino de Deus, tudo está pronto. Tudo já está resolvido. Deus, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Deus está além do nosso tempo natural. Então Deus está em um lugar, queridos, onde não está sujeito ao tempo. E não está sujeito à falta. Ele é o criador de todas as coisas. E quando você tem a convicção de que espiritualmente você está em Deus, meu Deus, você está num lugar onde tudo já está pronto. Os recursos já estão lá. Agora, pela fé, você traz para cá. Isso faz toda a diferença. Então, pela fé, você consegue acessar e receber tudo o que Deus prometeu para você. Rapaz, um dos mais altos níveis de fé que eu tive a oportunidade de ver na igreja de uma pessoa foi o de uma irmã. Eu já vi várias pessoas na igreja, tem muita gente que tem muita fé mesmo. Tem gente que é impressionante. Tudo que a pessoa se conecta para crer, acontece e acontece rápido. Por exemplo, uma irmã veio conversar comigo, disse que estava crendo para comprar uma casa, queria que eu orasse junto com ela. Eu disse, minha irmã, vou orar. Agora essa irmã, naturalmente, se eu fosse olhar, não ia ter condição nenhuma para comprar essa casa. Porque ela não estava com dinheiro para comprar a casa. Estavam vivendo uma situação difícil mesmo, em casa. A gente orou, acho que em menos de 6 meses, essa irmã comprou a melhor casa da rua. O marido dela nem estava crendo, ele só decidiu não ir contra a fé dela, deixar a fé dela livre. Mas esse ainda nem é o mais alto nível de fé que eu tive a oportunidade, assim, que eu considero, né? É a fé de uma irmã que chegou para mim e disse, pastor, eu gostaria que o senhor orasse para mim, para minha aposentadoria. Eu disse, por quê? Ela disse, não, porque eu estou com um problema aqui de saúde, acho que era um problema, ou era no joelho, ou era na coluna, eu não lembro ao certo. Era um problema ósseo, de locomoção. Ela disse, eu estou com esse problema e por causa desse problema eu vou me aposentar. Aí eu perguntei a ela, a senhora quer que eu ore? Ela disse, não, ore não, pastor. Eu disse, por quê? Eu disse, porque se a senhora orar eu vou ficar bom e não vou me aposentar. Esse foi um dos maiores níveis de fé que eu já tive lá no gabinete pastoral. Ela disse, não ore não, pastor. Ela tinha plena certeza de que se eu orasse por ela, ela ficaria curada, queridos. Ela só não queria ser curada naquela hora. Ela disse, tá bem, então eu vou no que a senhora está querendo. Está querendo para a aposentadoria? Estou. Eu orei com ela, ela se aposentou. Aí quando ela se aposentou, no mês seguinte, ela veio, pastor, me aposentei, agora eu gostaria que o senhor orasse.
E eu disse, vamos orar. Orei por ela e ela foi curada, querido, instantaneamente. Aleluia. Plenamente convicto, não tinha espaço para dúvida naquela irmã. E a prova é que ela veio depois e ela guardou a fé. Eu aprendi com aquela irmã estar plenamente convicto e também não perder a fé. Guardar a fé. Aleluia. Sabe, quando eu era mais jovem, havia um entendimento errado sobre o que o apóstolo Paulo falava, né? Completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Algumas pessoas achavam que Paulo tinha pego a fé dele e tinha embrulhado. Pronto, agora terminei tudo, agora vou guardar a fé. Porque a fé é como se a fé fosse a espada, vou guardar a espada. Não vou mais usar. Mas não é isso, queridos. Guardou a fé que ele não perdeu a fé ao longo do caminho. Muitos começam com a fé, mas tratam a fé como se fosse algo assim, mais ou menos. A sua fé tem que ser protegida. Você precisa proteger a sua fé. A sua fé é a coisa de mais valor que você tem na terra. É o recurso mais valoroso que você tem na terra. Aleluia! Sabe, queridos, eu fiz uma viagem recentemente e quando a gente está em outra nação, a gente guarda bem o nosso celular. Os nossos meios de comunicação com o nosso país, a gente sempre guarda e a gente sempre assegura que ele esteja carregado. Porque não adianta ter um celular do outro lado do mundo que está descarregado. A gente não consegue se conectar com quem está aqui. A sua fé é o meio que Deus te deu para, estando aqui no mundo, se conectar com a sua pátria. Aleluia. Então você não pode deixar em qualquer lugar. Não, eu vou no shopping, vou deixar meu celular lá e foi embora. Meu Deus, onde é que está meu celular? Alguém já levou o seu celular. Tem gente que trata na fé assim. Expõe a fé a qualquer coisa. Existem coisas que minam a sua fé, que roubam a sua fé. E outros simplesmente deixam a fé lá, num cantinho, mas não carregam a sua fé. E quando você precisa da fé, ela está descarregada. O que carrega a sua fé é a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então você precisa estar guardando a sua fé, ou seja, zelando por ela, quando chegar os inimigos da sua fé, que são dúvidas, incredulidades, pessoas colocando interrogação, onde as afirmações de Deus já são muito claras. E você começa a cogitar em uma informação onde Deus já disse. Deus já falou. Quem creu em nossa pregação? E a quem será revelado o braço do Senhor? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos capítulo 11, versículo 23. Aí Deus já afirmou, isso não é uma dúvida. Deus não perguntou, vai ter gente que se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Não, Deus não disse isso não. Deus disse, se alguém disser, qualquer pessoa que disser e não duvidar no seu coração, vai acontecer. Isso quer dizer que você é um candidato a falar com os montes e os montes obedecerem, desde que você decida crer no seu coração. Está plenamente convicto. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 9, nós lemos agora há pouco. Se puderem colocar aqui, Romanos 10, 9, está escrito, vamos ler juntos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ok? Então, se com a sua boca você confessar e crer com o coração, você será salvo. Aí o inimigo começa a colocar na sua cabeça, ei, será que você é salvo mesmo? Ele começa a colocar interrogações onde Deus já colocou um ponto final. Então como é que você guarda a sua fé? Guardando, protegendo a sua fé, não deixando a dúvida, a incredulidade entrar. Deus falou, eu creio, ponto final. Cristo ressuscitou e está vivo para sempre. Quantos creem? Jesus Cristo falou, aonde houverem dois ou mais, no meu nome, eu estarei no meio deles. Reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O que ele ligar na terra, o que eles ligarem na terra, terá sido ligado
nos céus. É interessante que Jesus nem diz, o que eles ligarem na terra, eu ligarei no céu. Jesus está dizendo, o que eles ligarem na terra, terá sido ligado. Ou seja, no momento que eles ligarem, já foi ligado. Já está ligado. Ou seja, quando você ora, já está feito. A dúvida, pensa, rapaz, eu orei, será que vai chegar? Isso é dúvida, o inimigo lançando sofisma, dúvida, engano, setas na sua mente, tentando roubar a sua fé, tentando minar a sua fé. Então você precisa estar plenamente convicto das promessas de Deus. Você falou, creu, ponto final, já está resolvido. Se relacionar com pessoas que têm fé, que estão andando em fé. Aleluia. Fé também não é presunção, queridos. É você simplesmente idealizar algo que não tem uma base na palavra de Deus e você achar que vai funcionar. Ok? Por exemplo, não, está escrito, como falamos agora, lá no livro de Salmos 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ou seja, Deus disse que não vai nada deixar faltar e Ele ainda vai me fazer deitar. Logo eu só vou dormir e as contas serão pagas. Isso não tem base na palavra, porque a palavra também diz que aquele que não trabalha não coma. Está escrito em Provérbios 6, vai trabalhar com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, fé não é presunção. Presunção, normalmente, é você querer que algo sobrenatural aconteça sem base na palavra, ou até algumas vezes tem base na palavra, mas você não fez a sua fé crescer até aquele ponto. Ok? Tem base, mas você não esticou a sua fé. Por exemplo, está escrito que aqueles que crerem imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados, ressuscitarão mortos. Aí você diz, rapaz, está escrito, se eu crer, eu vou ressuscitar morto. Aí tem um velório, você diz, está escrito, eu vou lá, vou impor a mão para ressuscitar aquele morto. Mas eu lhe pergunto, sua fé já cresceu ao ponto de ressuscitar morto? Está na palavra. Isso é verdade. Mas a sua fé já está naquele ponto? Você realmente já está crendo? Porque a prova se você está crendo ou se é só presunção é você ir lá orar. Se ele ressuscitar, é porque você está crendo. E se ele não ressuscitar? É porque você não está crendo. A palavra de Deus continua sendo a verdade, independente da sua experiência. A gente estava conversando ali sobre filosofia, né? O filósofo diz, se eu não ser, eis a questão. Se eu não sei. O crente diz, crê ou não crê, eis a questão. Ou você crê ou você não crê. Essa é a questão que define tudo na palavra de Deus, queridos. Então não tenha medo, você pode ir lá orar. Se ele não ressuscitar, qual o problema? Ele já estava morto mesmo, vai continuar morto. E se ele ressuscitar? Oh, maravilha. Se ele não ressuscitar, quer dizer que você ainda precisa fazer a sua fé crescer mais. Está comigo, queridos? Aleluia. E a boa notícia é que fé cresce. Fé aumenta. Aleluia. Versículo 6 de Hebreus 11 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele se agrada de fé e Ele se agrada de um tipo de fé que desenvolve uma confiança tão grande em Deus, que você sabe por quê? Sabe que quando você se aproxima de Deus, Deus tem algo para te dar. Você confia tanto no caráter de Deus, sabe que Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão rico, e que você não tem medo de se aproximar do Senhor. A incredulidade, ela te afasta do Deus vivo. A palavra fala, guardai-vos de não ter-vos perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
A fé te aproxima de Deus, a incredulidade te afasta de Deus. A fé te faz andar em santidade, a incredulidade te faz andar no pecado. Aqui, nesse mesmo capítulo, versículo 24. Olha só o que é que diz. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Foi o que Moisés fez? Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que estar desfrutando dos prazeres que o pecado proporciona. Moisés, ele estava no palácio. E em um palácio onde ele era o neto do faraó. Ele estava sendo criado como um neto do faraó. Era um neto adotivo. Então Moisés tinha tudo que aquela nação tão forte poderia proporcionar para ele. Ele poderia ter acesso aos prazeres do pecado. Mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir desses prazeres. Por que ele preferiu ser maltratado? Porque ele era só do masoquista? Não. Porque ele estava crendo. Pela fé. Diga, pela fé. Aleluia. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele creu, queridos. Aleluia. Olha só no versículo 26. Porquanto considerou, olha o que a fé faz, você vê. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, essa palavra opróbrio é vergonha, a vergonha de seguir ao Senhor Jesus, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Aleluia! Porque contemplava o galardão. O que é contemplar, queridos? Você contemplar algo que você não vê? E aí, alguém contempla algo que não vê? Contemplar é você ficar olhando e ficar admirado. Vou te dar um exemplo de contemplação. Um jovem, quando ele está apaixonado por uma jovem, ele passa horas e horas olhando para ela. Quando eu estava namorando com a Aurélia, e principalmente namoro de crente, né? Aí é que a gente contempla mesmo. É um namoro contemplativo. Porque você não pode fazer outras coisas, então você vai contemplar. Então eu ficava contemplando a beleza de Aurélia ali. Olhando, admirando. Oh, maravilhoso, que coisa maravilhosa, minha esposa. Vou trabalhar muito, porque eu quero casar logo. Sabe o que é que o crente faz, queridos? Quando ele está em fé, a fé te dá a capacidade de ver o invisível. A fé te dá a capacidade de ver as realidades do céu na sua frente. Você vê a beleza do seu Senhor. Aleluia! E você vê e você contempla, meu Deus, as ruas que eu vou estar já andando, maravilhosa, rua de ouro esperando por mim. O meu Senhor é tão maravilhoso, não vai haver tristeza, não vai haver dor. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar logo para eu casar mais rápido. Tenho que trabalhar mais aonde? No Evangelho, queridos. Pregar mais a palavra, isso é o que a palavra de Deus chama, apressar a vinda do Senhor. Sabe de uma coisa? A maioria dos crentes hoje não contemplam o Senhor. E a prova, pastor? Pastor, você é matemática, o que o senhor fala tem que provar. Como matemática, né? Mas como crente não, o que a gente fala a gente crê. E tem que ter base bíblica. Mas qual é a prova de que os crentes não estão contemplando e nem crendo? Porque não estão evangelizando. Não estão evangelizando. E a única forma de apressar a vinda do Senhor é evangelizando. É trabalhando com todas as suas forças na obra de Deus. É fazendo tudo o que você pode fazer para que Ele venha mais rápido. Aleluia. Então, a sua fé faz você ser um cristão com mais amor ao Senhor, com mais devoção. Aleluia. E as coisas do inimigo, queridos, o pecado, os prazeres transitórios do pecado,
eles não vão acessar a sua vida, não vão prender você. Você não vai ficar preso em nada, porque você vai estar em liberdade. Você vai estar vendo. Ninguém cai no buraco que está vendo, queridos. Você só cai no buraco se você não estiver vendo. Mas a fé, ela deixa tudo claro para você. Aleluia. Diga, uma vida de fé é uma vida que agrada a Deus. Então, fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé vem pelo ouvir. A fé permanece quando nós meditamos na palavra. Pode colocar aqui Josué capítulo 1, versículo 8. Está escrito, porquanto não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha só, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. A meditação, queridos, faz o que você recebeu da palavra de Deus permanecer no seu coração. Se você não meditar é falar baixinho para você mesmo. É você estar falando a palavra para você. É tanto você pensar na palavra, como também você está falando a palavra para você. Aleluia, eu sei em quem eu tenho crido. E que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, aleluia! Isso é você manter a sua fé. Então, diga, a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar, e ela cresce praticando. Morrega costumava colocar essa tríade da fé aí. Quando você pratica, a sua fé cresce. Quando você decide crer, quanto mais você vai praticando a palavra de Deus, você vai vendo os resultados, mais a sua fé vai crescendo nessas áreas, queridos. Isso é maravilhoso. Tem muitas coisas que antes eu tinha muita dificuldade de crer. Como eu falo para vocês, eu sou matemático. Matemático tem a tendência de ser muito racional. Eu tinha a tendência de ser muito racional desde criança. Então, para hoje eu estar ensinando fé para vocês é porque eu tive que esticar muito a minha fé. Para crer até nas pequenas coisas. Porque tudo eu queria racionalizar. Mas eu tive que aprender ao longo do caminho que eu tinha que receber pela fé. E depois eu iria ver. A mente racional primeiro tem que entender para agir. A fé primeiro você age para depois entender. Aleluia. Tudo com base na palavra. Então, estava escrito, aqueles que crerem em mim, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados, curados. Estes sinais acompanharão os que crerem. Lá em Marcos capítulo 16. Eu lembro, queridos, eu era muito tímido e racional. E essa palavra chegou. E graças a Deus que a fé vem pelo ouvir. E quando a fé veio, eu comecei a desenvolver fé. Rapaz, eu creio nesse negócio. Se eu impor as mãos, sobre quem eu impor a mão será curado. Eu sou muito tímido, eu não vou ter coragem de ainda impor a mão sobre ninguém. Então eu vou impor a mão sobre mim mesmo, toda vez quando tiver um problema. Por exemplo, eu cresci em uma família... No meu lar, povo pobre, a gente raramente vai para médico, né? O pessoal, quando é pobre, normalmente não vai para o médico, não. Só vai para o médico se estiver já morrendo mesmo. Eu curei 2 pneumonias em casa com lambedor. Para vocês terem ideia. Então, perguntaram, quando eu fui fazer o exame admissional, né? Para a universidade, eu acho que eu só tinha ido no médico fazer o teste do pezinho. E uma vez que eu tive um traumatismo craniano e fui apagado realmente, fiquei em coma. Aí nesse dia eu passei 3 dias no hospital e já fui para casa. E teve outra vez também que eu estava num carro, esse carro colidiu com outro carro, eu quebrei a perna. E aí tive que ir só para engessar e logo leva para casa. Tem esse negócio de ficar internado no hospital não, né? O que é que acontece? O pobre, amados, tem que exercer fé. Para tudo. O rico também. Mas às vezes quando chega o dinheiro, você tem ali um remédio, compra um remédio, isso, aquilo, e você vai colocando um monte de amuletas. Não que seja errado. Mas você tem que ter cuidado para essas coisas não roubar a sua fé.
Então, nesse tempo eu tive muitas oportunidades de crer. Então chegava dor de cabeça, sai em nome de Jesus. A primeira vez que eu fiz, querido, sobre a minha própria cabeça e foi embora a dor de cabeça, eu digo, olha aí, funciona mesmo. Fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar, cresce pelo praticar. Então pratiquei em mim, funcionou. Agora quando tinha alguém lá em casa que estava dizendo, estou com dor de cabeça, eu dizia, posso orar por você? Era meu irmão mesmo, não ia deixar de ser meu irmão. Posso orar? Posso. Orei por ele, fui curado. Oh, olha aí, funciona comigo, funciona com meu irmão, então vai funcionar para outras pessoas. A fé começa a crescer também. Você vai desenvolvendo confiança em Deus, queridos. Isso é maravilhoso. Essa palavra fé, ela é traduzida de uma palavra grega chamada pistis. E há um dicionário chamado Vine, W-E-Vine. E ele diz que esse pistis significa uma firme convicção baseada no que se ouve. É crer, ter confiança e acreditar. A fé, ela vem por ouvir. Qualquer fé vem por ouvir. Agora, essa mensagem daqui, doutrina básica, é a fé em Deus. A fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus. Toda fé vem por ouvir. Por exemplo, um vendedor, ele tem que ser muito bom de falar, porque ele tem que gerar fé na pessoa que está comprando, de acreditar que aquele produto é bom. Então ele fala, e a pessoa está ouvindo, e ela se expondo a ouvir aquilo, mesmo que ela não acreditava antes, mas se ela continuar ouvindo aquele vendedor, ela vai começar a acreditar e vai comprar. Tem vendedor que é tão fraco que diz, não, o povo não quer comprar não. É óbvio, o povo não quer comprar, por isso que existem vendedores. Se o povo quisesse comprar, você acha que as empresas iriam gastar com vendedor e representante? Não, eles iam mandar só o catálogo para todas as empresas e quando eles precisassem, eles iriam entrar em contato. Mas eles sabem que o povo não quer comprar e envia aqueles que vão fazer o povo acreditar que precisa comprar. E acreditar nos seus produtos. E eles têm que falar. Fala para algum vendedor para você, ei, fale. Fale do seu produto. Eles vão crer. Agora só vendo um produto se for bom, pelo amor de Deus, se você também é crente. O diabo, queridos, ele usa a mesma ferramenta. O diabo sabe como fé funciona. A fé do diabo é tentar falar aos seus ouvidos o que ele quer que você faça, para que você acredite que você é quem ele diz que você é. Então o diabo, ele começa a dizer, ei, você é feio. Ei, ninguém gosta de você. Você é fraco, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode. O diabo vai falar isso o tempo todo, seja diretamente ou através dos mensageiros dele. E se você continuar ouvindo a voz do diabo ou a voz dos mensageiros dele, você vai acreditar que é feio, você vai acreditar que é fraco, você vai acreditar que você não pode. Mas Deus e os seus mensageiros e a sua palavra está dizendo que você é lindo, você é a menina dos olhos dele. Aleluia! Ele está dizendo que você é forte. Ele até falou para os jovens, jovens eu vos escolhi porque vós sois fortes. Aleluia! Diga para alguém, diga aí, você é forte. Aleluia! A palavra fala, queridos, que em Deus, um homem só pode botar 1000 em fuga, pode botar 1000 para correr. E se tiver associado com outro que estiver crendo, vai botar 10.000. Aleluia! Então Deus diz que você é bonito, diz que você pode. Aleluia! Diz que você é forte e diz que você também pode. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia! Então aquele que está crendo, queridos, ele vai destruir as impossibilidades, porque a fé, ela destrói as impossibilidades. Aleluia! Diga, Deus é bom. E Ele é o meu Pai. Então isso é fé, vem pelo ouvir, permanece pelo meditar, cresce pelo praticar.
A fé em Deus é ouvir, meditar e praticar aquilo que Deus disse para você. Gostaria que você ficasse de pé nesse lugar. Eu quero orar pela sua vida. E o dirigente de hoje também já pode se preparar. Pai, eu te louvo pela vida desse povo maravilhoso que está aqui hoje. Eu creio, Pai, que eles não vão sair daqui da mesma forma. Eu sei que eles ouviram uma palavra e que essa palavra vai produzir efeito na vida deles. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que eles vão continuar ouvindo, meditando e praticando a Tua palavra. E eu oro pelo crescimento extraordinário da fé na vida deles. Que eles possam ver e desfrutar, Pai, da Tua bondade nessa terra. Eles possam, Senhor, testemunhar o agir sobrenatural do Teu poder a favor da vida deles, a favor das áreas aonde eles estão aplicando a sua fé, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a vida espiritual deles melhorando a cada dia e eles ousando praticar a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus, queridos.